Paz seja convosco. Mais uma vez nós temos a oportunidade de estarmos juntos para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Esta célula é muito especial. Ela é feita para você, pensando em te edificar e te dar mais da palavra de Deus. E é claro que você também deve pesquisar para crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Hoje o nosso tema está em 1 Pedro 5,7, sofrendo por antecipação. Agora em 1 Pedro 5,7 diz para nós: lance sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós vimos hoje aqui a palavra de Deus falando da existência da ansiedade. E falando também que nós sozinhos não aguentamos carregar a ansiedade. A ansiedade ela é muito pesada, porque ela não vem sozinha, e daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. A ansiedade, na verdade, ela é uma ânsia ou um nervosismo. É uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de perigo real ou imaginário. Então, a ansiedade é marcada por sensações corporais. A ansiedade, ela mexe com as nossas sensações corporais desagradáveis, tal como sensação de vazio. A pessoa que está com ansiedade, ela sente aquele vazio, e diz que está vazio no estômago, sente o coração batendo rápido. A pessoa com ansiedade, ela tem um medo intenso e não sabe nem do que ela está tendo medo. E sente que algo muito ruim vai acontecer com ela ou com alguém da família dela. Sente também um aperto no tórax. Tem pessoas que têm transpiração, ela transpira muito, outros transpiram as mãos, né? E muita coisa acontece através do sistema nervoso quando a pessoa está com ansiedade. E aqui a palavra de Deus diz para nós que qualquer um pode ter ansiedade, porque aqui está dizendo: lance sobre Jesus a vossa ansiedade. Não está falando que é para velho, não está falando que é para jovem, não está falando que é para criança, está falando que todos podem passar por um processo de ansiedade. E nós temos que a cada dia nos preparar para isso. Não podemos deixar de citar aqui esse tempo de pandemia. Quantas pessoas estão com ansiedade e não sabem nem o que é que está acontecendo. A pessoa está com preocupação excessiva, preocupado com isso, preocupado com aquilo. E essa preocupação excessiva, ela é uma ansiedade. E eu quero falar de algumas características que acompanham a ansiedade. A pessoa se sente inútil. A ansiedade aqui mostra para nós que ela é algo que faz com que a pessoa se sinta inútil, uma vez que o próprio Senhor Jesus diz por intermédio dela: não podemos acrescentar sequer uma hora de vida da existência. E ele diz assim, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estrutura? Mateus 6:27. Não adianta você ficar com ansiedade porque a criança não cresce. Não tem como você aumentar o tamanho dessa criança, nem na altura, nem na largura. Então, a ansiedade, ela produz para nós sofrimento. Também a ansiedade, ela traz para nós incredulidade, porque a ansiedade vem acompanhada de dúvida. Então, a ansiedade vem: será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter? Será que eu vou ser escolhido? Então, a incredulidade, ela vem sempre acompanhada com dúvida. E Deus cuida daqueles que confiam nele.
quando nós confiamos em Deus, nós temos que saber que Deus cuida de nós. Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas que nós precisamos para viver, as demais coisas que nós precisamos para viver, a promessa aqui é que nos será acrescentado. Então, veja bem, procure buscar o Senhor, como diz lá em Mateus 6,33, em primeiro lugar. É colocar o Senhor como número 1 na sua vida. Não deixa de ser colocado em segundo, terceiro, quarto, décimo, e tem gente que não conhece, não coloca em lugar nenhum. Depois que tiver todos os itens da vida, se tiver espaço, lá está Deus. Não. Ele não aceita ser colocado em outro lugar, a não ser o primeiro lugar. E também a ansiedade traz abatimento. A pessoa se sente abatida, ela se sente frágil, ela se sente, eu já disse, preocupada. A ansiedade rouba energia, rouba a força da pessoa. E olha o que é triste, a ansiedade mingua, diminui a nossa fé. E jamais capacita alguém para enfrentar problemas futuros. A ansiedade é uma ferramenta maligna, é uma ferramenta para acabar com a pessoa aos poucos, para não deixar a pessoa enxergar a saída certa, mas sai mostrando becos. E sabe, queridos, em Mateus 6,34, diz para nós que nós precisamos entender que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A ansiedade não deixa a pessoa viver o hoje, não deixa. Ela fica pensando no ontem que ela passou, hoje ela não está conseguindo enxergar a luz para o amanhã, e ela fica, o que será de mim amanhã? Quando nós não temos o amanhã. O amanhã não é nosso, o amanhã a Deus pertence. Quem é que garante que estará vivo no outro dia? Eu tive uma lição muito forte nesta área quando eu estava no meu retiro espiritual, buscando a Deus, buscando pela obra de Deus. E quando chegou a noite, nós estávamos ali ainda estudando a palavra de Deus, e eu tive uma visão. Eu não sei até que ponto você acredita em visão. E também não se pode acreditar em toda visão que o povo diz que tem. Então, tem visão que ela é ilusória, ela é enganadora. Mas eu estava ali na presença de Deus. E eu tive uma visão que não foi fantasiosa. Eu estava sentada e, de repente, a visão, eu enxerguei a porta da entrada da sala do lugar onde eu estava. Aquela porta se abriu e eu vi pastor Plínio entrar vestido com uniforme de diácono. E eu achei interessante, vendo ele entrar, falei, puxa, o pastor Plínio veio para cá. Por quê? À tarde eu tinha ligado para ele e disse, venha para cá, e depois voltamos juntos para casa. E ele então, coerente, ele sempre é muito coerente, ele disse, por que eu vou ir te buscar, velho? Se você está de carro, vem eu no carro e você em outro, venha para casa. Ah, tudo bem. E quando eu tive essa visão, era tão clara que eu pensei que ele tinha chegado. E de repente, eu falei com a irmã, pastor auxiliar que estava do meu lado, ó, o pastor Pinto chegou. Ela falou, cadê? Quando eu levantei a vista e olhei para a porta, eu entendi que eu estava tendo o quê? Uma visão. Eu fiquei assim, naquele momento, eu senti que o meu coração encheu de amargura. Eu fiquei amargurada. Falei, o que será isso? De eu vê-lo entrar e não é ele?
e eu não quis nem tomar o lanche da noite, mas eu fiquei preocupada. E quando foi 11h30 daquela noite, eu liguei para ele, para saber se estava tudo bem com ele. Falei, bem, está tudo bem com você? Ele falou, está ótimo, eu estou bem. Eu já jantei e agora eu vou comer uma salada de fruta, orar, deitar e dormir. Eu falei, que bom, mas não contei nada para ele. Que não é tudo que Deus te mostra, você tem que ficar contando para o povo. Você tem que guardar, orar e ver o que vai acontecer. E aí, isso era 11h30, quando foi 15 para meia-noite, o celular tocou. Quando eu atendi, o celular era do hospital. Venha para cá que seu marido está muito mal. Eu pensei, não deve ser meu marido. E na verdade era. Ele tinha tido aneurisma. Então veja bem, não adianta nós ficar preocupados com amanhã. Eu falei com ele 15 minutos antes e 15 minutos depois ele já estava no hospital e já estava ali com problema de aneurisma que poderia ter morrido. Basta cada dia. Nós não podemos prever nada para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. E o apóstolo Paulo, ele dá para nós 3 conselhos. E esses 3 conselhos nos ajudam na cura da ansiedade. Então, nós precisamos, na cura da ansiedade, orar sem ansiedade. Orar sem ficar contando aqueles terremotos que está na mente para Deus. Que aquilo é ilusório, é fantasia. Nós precisamos também pensar se há lógica naquilo que está trazendo aflição para nós. Se há lógica. Também nós precisamos agir de maneira correta. Se não agirmos de maneira correta, as coisas erradas vai vir até nós e achar lugar. E quando nós oramos, nós apresentamos ao Senhor as nossas preocupações. Senhor, eu estou preocupado com isso. Procede isso? Ou é ilusão da minha mente? Ou é falta de confiar no Senhor? Ou é falta de buscar a resposta na palavra de Deus? Precisamos conversar com Deus. Deus é um Deus que quer falar conosco, a disposição é dele de falar conosco. A nossa disposição é menor de falar com Deus. E muitas vezes, quando nós queremos falar com Deus, só queremos também contar problema e pedir. Mas é tão bom você conversar com uma pessoa amiga, bater um papo com ela, sem pedir nada, não é verdade? Sem reclamar. Tem essa experiência de pegar um salmo de louvor, de adoração a Deus e bater um papo com ele acerca daquele salmo e dizer para ele que você quer promover alegria para ele. Você quer dar satisfação para ele. E então aqui diz assim, quando pensamos nas coisas de Deus e agimos de forma coerente com a nossa fé, vencemos a ansiedade e desfrutamos da paz que excede todo entendimento. Querido, nós que somos cristãos, podemos entrar na ansiedade, mas o que nós não podemos é continuarmos na ansiedade, para não sofrer. E aqui diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Quer dizer, aqui está incluído tudo, por coisa alguma, inquieto. Não esteja inquieto. Antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7 nos fala acerca disso, para não ficarmos inquietos, mas que na nossa petição nós passamos para Deus aquilo que nós estamos vivendo. E a paz dele, que excede, é maior do que aquilo que nós podemos pensar que é, virá sobre nós e nós vamos sentir essa paz maravilhosa. Essa paz que não é fantasiosa quando ela vem de Jesus, porque ela vem através do Espírito Santo. E a Bíblia diz para nós algo tão maravilhoso, de que em Cristo nós temos todas as coisas. Em Cristo nós temos as saídas de todo mal. A Bíblia chega a dizer que em Cristo nós temos as saídas da morte. Olha que coisa preciosa é essa, em Cristo termos as saídas da morte. Então, pense um pouco acerca da grandeza de Cristo. Há pessoas que pregam um Deus que está com um chicote preparado para ver quem ele pode pegar e chicotear. Não. Esse não é o Deus que a essência dele é amor. Esse não é o Deus que a essência dele é bondade. Esse não é um Deus que a essência dele é compreensão. Este não é um Deus que desejou que eu e você fôssemos transformados em filhos de Deus, assim como Jesus é filho de Deus. O que nós precisamos a cada dia é conhecer mais o Senhor. Conhecer mais o Senhor. Conhecer a verdade acerca do Senhor. Quando nós conhecemos acerca do Senhor, nós temos libertação. O diabo, nosso adversário, ele não quer que eu e você venhamos crescer na graça e no conhecimento. Ele não quer que nós dedicamos tempo a uma oração de qualidade, uma oração onde nós conversamos com o Senhor, onde nós paramos um pouco e possamos ouvir também Deus falar conosco e nós recebermos a palavra de Deus no nosso coração. Então, isto é maravilhoso, isto é precioso, porque aqui diz para nós, a ansiedade é um sentimento perigoso. Quando alguém está com ansiedade, ela está correndo perigo, porque ela pode fazer coisa que ela acha, ela pode fazer coisa que ela pensa, ela pode fazer coisa que ela acha que é assim, e depois ela vai perceber que ela não deveria ter feito nem agido daquele jeito. E ela pode tomar muitas atitudes erradas no momento da ansiedade. Agora, como é que a paz vem? A paz vem pela presença do Senhor nosso Deus. A paz protege a nossa mente e o nosso coração. Nós precisamos proteger a nossa mente. Não deixar a nossa mente na mão dos inimigos da fé. De coisas que parecem certas, mas não são. De coisas que parecem boas, mas não são. De coisas que nós falamos com isso, eu não concordo, devo concordar. E coisa que eu digo, isso eu concordo, e não está de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos a cada dia pedir ao Senhor, Senhor, nos dê crescimento espiritual. Tem um canto que diz que alguém cresceu, mas cresceu para ser maior. O crescimento em Deus, ele é oposto.
ele é crescer para ser menor. Quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, nós, ao conhecermos Deus, nós vamos conhecendo a grandeza de Deus e vamos conhecendo a nossa pequenez. O quanto nós somos pequenos e o quanto o nosso Deus é grande. E aí sim, nós vamos estar falando com ansiedade. Ansiedade, o meu Deus, que desejou ser o meu Pai, é maior do que você. E eu estou te vencendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Vencer a ansiedade exige também determinação. Exige determinação na busca do livramento da ansiedade. Porque a pessoa na ansiedade, ela está dentro de uma gaiola. Ela enxerga o limite dela estreito. Tudo está pequeno. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos coloca na largueza, em lugares largos. Então, o nosso maior desafio é cada dia buscar o Senhor e o conhecê-lo. E Ele não desampara os seus filhos. Aqueles que querem viver, fazer e também produzir a vontade dele. O que você entende por preocupação e por ansiedade? Você pode pensar um pouco sobre isso? Quantas preocupações você já teve e que depois que passou tudo, você percebeu que não deveria ter ficado preocupado? Quantas? Quantos processos de ansiedade você passou por eles e depois você percebeu que não precisava ter passado? E que tudo aquilo que a ansiedade falou para você, que a ansiedade tem boca, e é boca negativa. Tudo aquilo que a ansiedade chegou para você e falou para você que ia acontecer, e você viu que não aconteceu nada daquilo. Você já pensou nisso? Quantas vezes se ouve alguma coisa sobre alguém e você se arma para se defender e de repente você vê que não era por ali. Quando você conversa com a pessoa, você vê que não tinha nada daquilo. O contexto era outro, mas no entanto você sofreu. Quantas vezes alguém agiu de forma errada por conta da ansiedade? Talvez a ansiedade leva a pessoa a fazer o que não deveria ter feito, falar o que não deveria ter falado. A ansiedade é assim, é uma ânsia. É algo que leva a pessoa a caminhar em um caminho que é um caminho de trevas. Aqui tem uma pergunta: você já tomou atitudes ou deixou de realizar alguma coisa por estar ansioso ou ansiosa? O que você poderia ter tomado de atitude e feito e você não fez por causa da ansiedade? Por causa que a ansiedade trouxe dúvidas para você. E aí, você não tomou atitude. A oportunidade passou e depois você percebeu que você teve prejuízo por dar crédito, por dar corda à ansiedade. Você entende também que a preocupação ou a ansiedade são inúteis? Elas são inúteis. Eu já falei na célula aqui sobre o homem chamado Jabes, que vivia tão preocupado,
E a preocupação de Jabes era do que o povo pensava acerca dele. Porque o nome Jabes quer dizer causador de dor. Imagine você ser chamada de causadora de dor ou causador de dor. Cada lugar te chamou causador de dor ou causadora de dor. É claro, alguém já ia questionar a quem ele causou dor. Por que ele causou dor? Então, nós percebemos que Jabes passou por isso. E as pessoas, por que você chama causador de dor? E ele então, se quisesse, ia explicar. É porque minha mãe sofreu muito para me trazer a luz. Quando nós vamos trazer à luz algo bom, nos causa dor. Nos causa realmente sofrimento, é um sofrimento diferenciado. A mãe de Jabes, para ter Jabes, passou por muita dor. Ao ponto dela falou, nunca vou esquecer essa hora para não ter mais filho. Então eu vou pôr o nome dele de causador de dor, porque cada vez que eu olhar para ele, eu vou ver que eu não quero mais filho, porque é um causador de dor. Eu conheço uma moça que ao ir para a mesa do parto, para fazer a cesariana, ela tomou 32 anestesias e nenhuma delas pegou. Eu estava ali orando e aquela moça, então, a criança tinha que ser tirada. Parto normal não nasceria. E aqueles médicos tiveram que abrir a barriga daquela mãe e forçar os ossos, que não teve dilatação natural, sem anestesia. Você pode imaginar o tamanho dessa dor? E isso é dor. E isso é sofrimento. E eu imagino que a dor da mãe de Jabes foi mais ou menos assim. Ela falou, eu nunca mais quero ter filho. Mas se você estudar depois sobre Jabes, o sofrimento dela produziu o nascimento de um homem que confiava em Deus. Um homem que orava e Deus ouvia. Um homem que orava e Deus respondia. Um homem que orou e abriu o coração e falou, Senhor, eu não suporto mais a situação de ser chamado de causador de dor. Isso me preocupa, isso me entristece. Mas o Senhor pode me livrar. Porque eu não causei dor na minha mãe com o propósito de causar dor. A situação causou dor na minha mãe. Então, Senhor, por favor, me livra dessa preocupação. E a palavra de Deus diz para nós que Jabes foi livre de toda preocupação. Eu não sei quais são as suas preocupações. Eu não sei quais são as suas ansiedades, se é uma, se é mais que uma, se você não tiver, glória a Deus por isso. Mas se tiver hoje, você vai estar lançando aos pés do Senhor nosso Deus. Para que você viva com alegria hoje. Você tenha o contentamento de servir a Deus. A alegria de servir a Deus. E aqui diz, você entende também que a preocupação, a ansiedade é inútil, ou seja, não ajuda em nada, mas antes atrapalha e prejudica a sua vida e te faz sofrer. Ela é inútil. Tem um estudo que diz que, não sei se 89%, 86% das nossas preocupações
das nossas ansiedades não acontece. Não acontece. A nossa mente é que forma um projeto devotivo de uma situação de ansiedade, de uma preocupação. Então, a nossa mente ela é muito forte. Por isso que a nossa mente tem que ser transformada pelo poder do nosso Deus. Então, pense se as suas preocupações, a sua ansiedade, se te ajudou ou se te atrapalhou. E se você está vivendo hoje, nesta época que a pergunta é: quantos estão realmente conseguindo viver sem ter ansiedade e sem ter preocupação? Então, o que fazer? A Bíblia dá a resposta, Mateus 6,33. Vamos buscar primeiro a Deus. Buscar a Deus, conhecer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus. E as demais coisas nos vão ser acrescentadas. Vamos acreditar. Porque Deus, Ele é o Senhor. Eu não sei se a ansiedade tem te dado abatimento. Quantas pessoas, pela ansiedade, não está tendo forças nem para vir na casa do Senhor? Porque a ansiedade é companheira, é irmã gêmea da preocupação. Então, a ansiedade, como nós já estudamos aqui, pode trazer incredulidade. E você dizer: eu queria tanto ir para a casa do Senhor, mas eu fico preocupado, eu fico inseguro, eu estou inquieto, eu tenho medo. São todos parentes da ansiedade. É tudo aquilo que vem para roubar a minha e a sua paz em Deus. Então vamos vencer a ansiedade. Ela não é nossa. O lugar dela não é em nós. O lugar dela é nos pés do Senhor. Não deixe a ansiedade assaltar o seu coração, invadir o seu coração. Encha o seu coração da palavra de Deus e do próprio Deus, de louvor a Deus, e não haverá lugar para ansiedade. Eu quero orar por você. Se você estiver com algum tipo de ansiedade ou preocupação, eu quero ajudar você a colocar no lugar certo, que é aos pés do Senhor, nosso Deus, e Ele cuida de você. Eu quero que você pense em todas as perguntas que foram feitas aqui e responda. Me manda mensagem também se você teve alguma dúvida, e nós vamos estar conversando e vamos estar esclarecendo em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de todo poder e de toda glória, Pai amado, Pai santíssimo, Pai precioso, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, e exaltamos o teu nome de poder. Meu Pai, nesta oportunidade, estudamos sobre a ansiedade, sobre a preocupação, Pai, essas ferramentas malignas, Senhor, que rouba a paz, a segurança e, Pai, abate a fé, Senhor. E agora nós pedimos que cada pessoa que está, Senhor, participando, Pai querido, desta cela, Pai querido, uma da letra A, letra Z, possa vencer a ansiedade e receber a bênção do Senhor, que não acrescenta dor. Confirma, Pai, através do teu poder. Nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco, receba o meu carinho, o meu abraço, o meu respeito e o meu amor. Venha para a casa do Senhor. Ele e nós estamos esperando. Você é parte desta família de Deus quadrangular do Roxidado.